Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. A Guerra de Canudos 1896 a 1897. A Guerra de Canudos foi um conflito que ocorreu entre 1896 e 1897, na região de Canudos, na Bahia, e envolveu uma comunidade liderada por Antônio Conselheiro. Este movimento se destacou por sua resistência à ordem estabelecida e suas implicações sociais e políticas no Brasil do final do século XIX. Causas. As principais causas da Guerra de Canudos incluem: pobreza e exclusão social. A região de Canudos era marcada por extrema pobreza e marginalização, o que levou muitos a buscar refúgio na comunidade liderada por Antônio Conselheiro, que prometia apoio e esperança. Conflito religioso e cultural. Antônio Conselheiro, um líder carismático, defendia uma visão religiosa que desafiava as práticas e a autoridade do governo e da igreja, atraindo seguidores que se sentiam excluídos. Repressão do governo. O governo da Bahia e o governo central viam a comunidade de Canudos como uma ameaça à ordem e à estabilidade, o que motivou ações repressivas para desmantelar o movimento. Desfecho. A guerra culminou em uma série de campanhas militares enviadas para reprimir a comunidade. Após várias expedições, as forças governamentais conseguiram desmantelar Canudos em outubro de 1897, resultando na destruição total da cidade e na morte de milhares de pessoas, incluindo combatentes e civis. Consequências. As consequências da Guerra de Canudos foram profundas. Repressão brutal. O conflito resultou em uma repressão severa, com a morte de um grande número de pessoas e a destruição da comunidade. Impacto cultural. A guerra deixou um legado cultural significativo, inspirando obras literárias, como Os Sertões, de Euclides da Cunha, que analisou as causas sociais e políticas do conflito e destacou a luta dos sertanejos. Mudanças nas relações de poder. A guerra evidenciou as tensões entre o governo central e as comunidades rurais, revelando a fragilidade do Estado na conquista de legitimidade em regiões distantes. Reflexão sobre a sociedade brasileira. O conflito levou a uma reflexão sobre as desigualdades sociais e as injustiças enfrentadas pelas populações marginalizadas, influenciando o pensamento social e político no Brasil. Quais foram as reações do governo após a guerra? Após a Guerra de Canudos, o governo brasileiro adotou várias reações e medidas em resposta ao conflito e suas consequências. Essas reações podem ser resumidas da seguinte forma: 1. Repressão militar. O governo enviou tropas para desmantelar a resistência em Canudos, demonstrando a disposição de usar a força militar para manter a ordem e a autoridade do Estado. A repressão foi brutal, resultando em milhares de mortes. 2. Desmantelamento da comunidade. Após a vitória militar, as autoridades destruíram completamente Canudos, queimando casas e eliminando qualquer vestígio da comunidade. Essa ação visava não apenas a erradicação do movimento, mas também a mensagem de que a desobediência ao governo seria severamente punida. 3. Relatório e reflexão. O governo encomendou relatórios sobre o conflito, resultando em uma análise das condições sociais, políticas e econômicas que levaram à guerra. Isso incluiu a produção de estudos que mostraram a necessidade de reformas sociais e melhorias nas condições de vida das populações rurais. 4. Mudanças na política. A guerra evidenciou a fragilidade do poder central nas regiões interioranas, levando a uma maior atenção às questões sociais e políticas dessas áreas. O governo começou a considerar a necessidade de políticas públicas que abordassem a pobreza e a desigualdade. 5. Impacto na imagem do governo. A brutalidade da repressão e as altas taxas de mortalidade durante o conflito afetaram a imagem do governo. A guerra gerou críticas e questionamentos sobre a legitimidade do uso da força contra comunidades marginalizadas. 6. Reformas sociais. Embora as reformas fossem lentas e muitas vezes insuficientes, a guerra contribuiu para um aumento da conscientização sobre a necessidade de políticas que abordassem as desigualdades sociais e as condições de vida das populações rurais. Conclusão. As reações do governo após a Guerra de Canudos refletiram tanto a necessidade de manter a ordem quanto a consciência, ainda que tardia, das profundas desigualdades sociais que existiam no Brasil.
O conflito serviu como um alerta sobre as tensões entre o Estado e as comunidades marginalizadas, influenciando debates sobre reforma social e política nos anos seguintes. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br